Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast do Estúdio Master Mais. Esse é nosso episódio número 1. Eu sou Vanessa Cuano e estou abrindo um espaço para fazermos bate-papos sobre a longevidade. Nós, do Estúdio Master Mais, queremos fazer a diferença na sua jornada rumo ao futuro. E hoje estamos com uma convidada muito especial. E no nosso bate-papo vocês vão perceber o porquê que ela é tão especial assim, que eu falo que é um serzinho de luz que o Papai do Céu colocou pra gente usufruir aqui, né? O porquê que ela é a cara do nosso podcast, o porquê que ela foi a garota propaganda da inauguração, né, da unidade piloto do Estúdio Master Mais e muito mais coisas pela frente vocês vão descobrir. Seja bem-vinda, Juliana Kagawa. Oh, Vanessa, fico lisonjeada de ser a primeira no seu podcast. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra para a gente. Ô, Júlia, para a gente começar o nosso bate-papo, então nós estamos criando uma comunidade Masterminds, estamos começando agora, né? Então, conte para a nossa comunidade, quem é a Juliana Kagawa? Tá. Bom, eu tenho 66 anos, daqui 2 meses completo 67. E eu sou uma aposentada, uma bancária aposentada há 10 anos e atualmente eu faço várias coisas no esporte e no voluntariado também. Então, vou contar um pouco da minha curta história no esporte. No esporte. Curta porque todos sabem que eu fui sedentária até os 50 anos, né? Mas muito intensa depois que eu comecei a me exercitar e entrar no mundo dos esportes. Falei para vocês, gente, que ela é a cara do nosso podcast, né? Então, vejam por aí, ela começou a conhecer o esporte aos 50 anos. Julie, como foi isso? Como que você entrou pela primeira vez em uma academia? Como que você iniciou essa jornada? Bom, eu era totalmente sedentária. Eu achava que academia era para ficar sarado e se eu fosse buscar saúde, eu ia para o médico. Claro, um conceito totalmente equivocado, né? E eu achava que eu seria limitada a ser uma torcedora no esporte. Até porque eu era casada com um professor de educação física, o meu filho, até a adolescência, fez dezenas de esporte e eu me limitava a trabalhar, cuidar da minha carreira, a família, a minha vida pessoal. E naquele tempo, o esporte, a atividade física não tinha espaço na minha vida. E como comecei? Todos os anos, a médica do trabalho me cobrava. Júlia, já começou a fazer alguma atividade física? E eu tinha a resposta na ponta da língua. Ai, doutora, eu não bebo, não fumo, durmo cedo, me alimento bem. Aí tenho direito de fazer nada. E ela retrucava. Olha, você parece aquele carro novo, que nunca saiu da garagem, dificilmente toma chuva, nunca saiu da lama, nunca engatou uma quinta marcha. No dia que você precisar de motor, talvez ele falhe. Mas eu levava na maciota até que um ano o banco em que eu trabalhava lançou um programa de qualidade de vida no trabalho. Justamente porque o burnout estava em franca ascensão, né? E o banco ele estimulava a nós, funcionários, fazermos alguma atividade física ou lúdica. Um esporte, ou então yoga, música, artes plásticas. E, claro, eu me matriculei numa academia, aquela coisa mais fácil, né? Academia em cada esquina, sabe? Vamos escolher ali, né? E me matriculei numa academia, para dar o exemplo para os meus funcionários. Mas não foi um amor à primeira vista o esporte. Para começar, eu não tinha nem tênis, né, Vanessa? Eu fui no primeiro dia de academia com um sapatênis. Aí o professor falou assim, isso daqui não dá não, é sapatênis. Imagina, eu não sabia nem a diferença de tênis e sapatênis. E mudava de horário, porque aquele horário não dava certo, porque tinha muita reunião. Mudava de academia, mudava de modalidade, eu virei uma turista de academia. E
mais faltava do que ia. frequentava, né? Ia levando com a barriga. E naquele tempo a gente não tinha cartão de crédito que a gente podia pagar parceladamente, né? Fazer os planos. Então eu deixava os cheques pré-datados, né? Eu tinha vergonha de buscar os cheques, né? De não ter ido. Então eu achava assim, um dia eu vou ter mais dó do dinheiro do que preguiça. Venci a preguiça. Então foi assim, por um bom tempo, 1 ano mais ou menos, eu fingia que ia para a academia. Até que um dia uma amiga minha, que era paraquedista, balonista, mergulhadora, Renata Mestriner, ela convidou o meu filho para fazer um curso de paraquedismo. E eu fui lá assistir, né, até para ver quais as condições do clube, da escola, avião e tudo mais. Como toda mãe zelosa, Sim, eu fui né? lá dar uma olhada. E eu literalmente caí no esporte de paraquedas, porque em pouco tempo estava eu saltando com meu filho. Olha por onde ela começou, pelo paraquedas. Pois é. E eu achava que só um esporte assim com tanta adrenalina poderia acalmar uma vida atribulada de uma gerente de banco. E eu realmente me apaixonei pelo paraquedismo. Porém, o paraquedismo, como todo esporte de alta performance, ele exige músculos, ele exige força. E eu não tinha força para navegar um paraquedas e nem para dar um sprint no pouso, né? Então, com isso, eu não conseguia me formar. Normalmente, a gente se forma em 7 saltos. Eu estava no 20º salto, gente, e não conseguia. Qual que era o problema? Eu não tinha força para segurar na asa do paraquedas, do avião. Então, os meus saltos era assim, salto de vaca que a gente fala, sabe? Assim, com as pernas e os braços para cima, assim, de costa, né? Então, era assim uma coisa que um bom instrutor de paraquedismo não me daria condições de saltar sozinha. E ele falou, você precisa ir para uma academia, você precisa de músculo, você precisa de força. Aí eu deixei um período o paraquedismo e voltei para a academia, agora com um foco. O que eu queria ser? Eu queria ser uma paraquedista. Eu queria continuar no paraquedismo. Com quantos anos, Júlia? Com 50. 51, né? 51. Vamos acompanhando a trajetória. Com 50 entrei no curso de numa academia, com 50 e pouco fui para o paraquedismo e com 51 retornei para uma academia. Dessa vez, eu me matriculei com uma personal às 6 horas da manhã. Aí não teria desculpa, né? Nem de preguiça, nem de reunião, nem de horas extras, nada disso. E eu senti a diferença que o meu corpo estava tendo e depois de um tempo eu voltei para o paraquedismo, achei que eu estava com força suficiente e eu fui feliz no paraquedismo por mais 7 anos, foram 150 saltos, foi um período assim muito gratificante porque aquela turma era os jovens e da idade do meu filho, pessoas que gostam de fotografia, que gostam de curtir a natureza. Então eu curti muito essa fase do paraquedismo. Até o meu filho dizia assim, nossa, eu vim saltar aqui escondido da minha mãe. Você traz a sua mãe para saltar com você? Pô, cara, que coisa legal, né? Então foi assim um período que me rejuvenesceu. E eu curti muito essa fase. E o paraquedismo foi até quando, Júlia? Bom, eu fiquei por 7 anos no paraquedismo, mas enquanto eu saltava e fazia academia, eu conheci o pessoal da corrida. E numa corrida de revezamento, faltou uma pessoa, aí me colocaram, falou, olha, é o último dia para a gente se inscrever e vai lá para a gente, né? Eu falei assim, não sabia correr. Eu só sabia a esteira, né? Que fazia 3 vezes por semana a esteira, mas assim só para aquecimento. Mas eu fui. Treinei por 2 meses para essa corrida e até
eu achava que a corrida não era para mim. Porque eu caí, ralei o joelho, dali um tempo um cachorro me mordeu, sabe? Cachorro de rua. Aí tive que tomar vacina contra a raiva. Aí eu achava que você, não, gente, o universo está conspirando contra mim. Eu acho que o céu do paraquedismo é muito mais como que é? Afável do que as pistas de corrida. Acolhedor, isso mesmo, né? Mas fui corri foram 5 quilômetros, era um revezamento com 6 pessoas. Gente, quando eu terminei, eu senti tudo aquilo que eu achava que era lenda urbana, sabe? Ai, endorfina, aquela alegria, você se achando, aquela foto que eu achava assim bizarra, com a medalha no peito e a banana na mão, assim, sabe? Mas aquele sentimento de pertencimento de um grupo, vestindo a camiseta do grupo de corrida, sabe? E depois dessa prova, eu não parei mais, sabe? E ainda hoje, quase 15 anos depois, a corrida ainda continua sendo meu esporte preferido. Porque eu acho que é o esporte individual mais democrático que tem, Vanessa. Sim. Você vê, basta um tênis, um short, rua, você não depende de quadra, nem de árbitro. De tempo, que você pode correr o tempo que você quiser, né? E nas provas também vão jovens, idosos, homem, mulher, todo mundo sai junto e a corrida se juntou a uma outra paixão, que era viajar. Então, através da corrida, eu descobri muitos lugares, ou escolhia uma viagem de acordo com uma competição, uma prova que ia ter. E como eu não sou uma corredora de velocidade, eu logo fui para as corridas off-road. Então, assim, corrida de natureza, a gente curte muito. Você não fica só com vendo o cronômetro, né? O seu pace que está correndo. Exatamente, sabe? Então, o objetivo de uma corrida off-road é você curtir a natureza, o lugar e terminar bem, né? E até eu falo que a única corrida off-road que eu fui para o pódio foi a do deserto do Saara. Porque como a paisagem era sempre a mesma, muitas dunas e tudo mais, acho que a única vez que eu parei para tirar foto, porque corrida off-road você tem que ir com o celular e tirar foto, né? Então, acho que a única vez foi quando eu vi um nômade, um tuareg, sozinho, com aquela veste azul, aí eu parei e tal. Acho que é por isso que eu fui para o pódio. Mas as outras também, que foi o deserto do Atacama, e sempre nessas corridas eu tinha um objetivo, um desafio a superar. Por exemplo, o deserto do Atacama, por quê? Correr no deserto mais alto do mundo, o deserto do Saara, correr no deserto mais quente do mundo, fim do mundo, experimentar correr no gelo e na neve, Peru, em Machu Picchu, sentir, segurar o fôlego a quase 4.000 metros correndo. Então, tudo isso sempre me motivou. A corrida as experiências, né? Sim, e não só conhecer em outros países, mas aqui no Brasil eu não conhecia Bonito, fui correr em Bonito, Fernando de Noronha, que não conhecia também, o Rio, Florianópolis, Foz do Iguaçu, que a gente vê o lugar com outros olhos, né? Com olhos de atleta, de você curtir bastante. Então, a corrida me trouxe muita alegria, Vanessa. Ô, Júlia, você sabe contar pra gente, de bate-pronto, assim, quantas corridas você participou? Olha, eu corri 2 maratonas, a de Curitiba e a da Noruega. E corri 22 meias maratonas e mais de 50 corridas entre 10 e 5 quilômetros. Mas eu vou contar essa minha
primeira maratona, que foi um perrengue total, sabe? Foi uma história, eu já ouvi essa história, presta atenção. Né? Mico dos grandes. Dos grandes. Assim, nós estávamos indo para a Escandinávia e nós fomos fazer uma pesquisa, vamos ver quais corridas que vai acontecer nesse período aí. Aí estava tendo a Corrida do Sol da Meia-Noite. Mas o lugar que ia acontecer era... o voo sairia praticamente o mesmo valor do voo internacional do Brasil até a Noruega, né? E mais um trechinho, falei, não, essa não vai dar. Aí descobrimos que lá em Oslo, na capital da Noruega, ia ter uma maratona e era off-road. Falei, nossa, como nós não estávamos preparados para correr uma maratona, nós falamos para o nosso treinador. Eu e a Renata Mestriner, novamente. A amiga influente. Isso, aquela que me influencia. Nós vamos correr 21 quilômetros, e está vendo, Tiago, aqui no quilômetro 21, tem os carros, nós vamos voltar de táxi de lá, né? Não, gente, corram 10,5 quilômetros e voltem. Vocês vão ser desclassificadas mesmo, porque não tinha meia maratona, né? Então, vocês vão ser desclassificadas. Não, já que a gente quer se divertir, então a gente não quer repetir percurso. Nós vamos até o 21, chegamos lá, procuramos pelo táxi, a organização inteira começou a dar risada, né? E perguntaram, escuta, vocês estão sabendo que vocês estão correndo a grande maratona da floresta da Noruega? Eu falei, sim, né? Mas nós vimos os carros, aí tinha um mapa ali na mesa, os carros aqui, aí eles apontaram. Era a ambulância e os bombeiros. Aí eu e a Renata começamos a discutir entre nós, né? Como que pode, né? Duas gestoras acostumadas com planejamento, achar que aquele carro dentro da floresta podia ser táxi, né? E começamos a discutir, pedimos lá para a organização se podia nos levar, que a gente não estava preparada para aquilo lá, né? Aí eles nos deram 2 bicicletas, mas 2 bicicletas por uma corrida que passamos por pontes, pontes estreitas, lagos, riachos, montanha, não ia resolver muita coisa. Nisso, passou um velhinho, curvadinho, com 2 bastões. Uma olhou para a outra e, sem dizer uma palavra, nós seguimos. Então, sabe, aquela que palavras influenciam e exemplo arrasta? Foi exatamente isso. E nós conseguimos terminar essa maratona com quase 5h30, né? Assim, no limite do tempo da maratona. Mas sabe quando você tem mais sorte que juízo? Porque ao invés de sermos desclassificadas de uma maratona, nós saímos com a medalha de maratonista. Viraram maratonista sem querer. Maratonista. Então, esse daí foi o nosso grande perrengue, né? Aí, quando eu estava treinando para mim a 3ª maratona, porque a 2ª foi a de Curitiba. Estava treinando para mim a 3ª maratona, eu estava assim com constantes lesões. E alguns meses antes da maratona, alguns meses que é o pico de treinamento, né, de uma maratona, eu tive uma lesão e o ortopedista pegou e falou assim, olha, por quanto tempo mais você quer correr? E eu já estava beirando os 58 anos, né? Eu quero correr pro resto da vida, doutor, adoro correr, né? Então, a sua distância não é 42, né? A sua distância vai ser 21 e daqui a um tempo, 10 quilômetros, você vai correr quantas você quiser, pro resto da vida, né? E foi aí que eu fiz uma adaptação, né? E a gente sempre quer mais, né? Sim. Mas o downgrade também é importante. E eu tenho observado isso ao longo dos anos, né? Principalmente para quem começa com 50. Quando você começa com uns 20, você entra em ascensão pelo menos durante uns 20 anos. Agora, para quem começa com 50, né, a gente tem que se adaptar em
dentro do teu corpo. Eu falo que o grande segredo, né, de uma longevidade saudável é o poder de adaptação que Exatamente. a gente tem, né? E é bem essa filosofia que a Academia Viva Mais nos passa, né? É tudo com uma dentro de uma média ideal, né? Nem mais e nem menos também, né? E foi aí que o meu irmão, que é triatleta, já há 25 anos está no triatlon, ele me chamou e falou assim, entra no triatlon, você vai correr menos, né? Você vai ter a bicicleta para fortalecer suas pernas, vai ter a natação para melhorar seu cardio, né? Vai correr só 5 quilômetros, vamos lá, né? Mas pensa, o meu nado era o crawl chorrinho. Ainda nem tinha técnicas para isso. Bicicleta eu só sabia andar em linha reta. Chegava na esquina, descia E fazia a virava. curva. Era assim uma coisa assim patética, né? E ainda para piorar, eu tinha medo de nadar no mar, né? E então eu tinha saído 2 vezes carregada lá do buracão do lago do Alfredo Niffler, porque eu não conseguia ver o azulejo, né, nem a borda da piscina, então aquilo lá me dava assim muito pânico. E até eles brincavam assim, pô, paraquedista, salta, não sei quantas vezes, tem medo de aqui da beirada, aqui do lago, mas são coisas assim que a gente não consegue entender, né? São desafios, né? Muito. Foi aí que a meditação entrou na minha vida, e a meditação e a yoga. E eu não botava muita fé não, sabe, Vanessa? Porque eu achava que eu precisava era de coragem e não de calma, né? Mas foi um projeto que a UEM lançou, a Universidade Estadual de Maringá, que queriam medir o efeito da meditação em atletas de endurance. Então foram convidados várias modalidades, triatlo, basquete sobre rodas, os PCDs, sabe? E nós fizemos um curso de meditação. Porém, esse projeto não foi além porque veio a pandemia, né? Mas se esse projeto um dia voltar, eu sou a prova viva dos bons efeitos da meditação, sabe? Então, isso daí foi assim um grande marco na minha vida, né? A meditação e a yoga também, quando entraram na minha vida. Então, gente, vocês acham que foi muito isso? Tem mais. Aonde você foi esse ano, Júlia, representando o Brasil? Então, eu entrei no triatlon com 60 anos. 3 anos depois, eu fui classificada para a seleção brasileira, para representar a minha categoria no Canadá. Porém, veio logo a pandemia e o Canadá fechou completamente para os brasileiros. Então, fiquei um pouco decepcionada, mas na turbulência que nós vivíamos, né, com a pandemia, o que eu fiz? Eu treinei sozinha. Fiquei 2021, 2020, 2021 treinando em casa. Um único outdoor, o treino outdoor era corrida, mas no lugar eu saía de máscara e também treinava lá na academia, né, em frente de casa. Então eu tinha a piscina toda para mim na hora do almoço, né? Então durante esse período eu treinei pensando que haveria uma outra chance de eu ser classificada para um Mundial de Triatlon. Mas em 2021, eu fui hospitalizada. Em plena pandemia, com os hospitais lotados, eu tive uma crise de apendicite. E a apendicite estourou e virou uma peritonite. E uma simples apendicite que eu sairia em 2 dias depois, eu fiquei exatamente 30 dias, 3 cirurgias. Então, eu senti a finitude da vida, sabe? E foi aí e foram assim, muitos medicamentos, muitas exames de imagem, e eu lembrei da minha médica do trabalho. Talvez, num dia que você precisar,
o motor falhe. E os meus motores, meu coração, pulmão, rins, eles aguentaram bem 30 dias de hospitalização. Então, você vê, mais uma vez, eu devo muito ao esporte, sabe? Que o esporte me salvou praticamente. Sim, né? é o que a gente fala sempre, né, Júlia, que às vezes as pessoas não conseguem internalizar, né, que a gente precisa de reservas funcionais. Exatamente. Então você vai fazer atividade física para alta performance, legal, porém você precisa, como se fosse um remédio, uma pílula, a gente começa... costuma falar, saúde, é uma pílula da saúde, né, que você vai ingerindo todos os dias, para caso você precise, você ter essa reserva funcional, que é o que pode salvar vidas ou não salvar vidas, né? E eu lembro muito que um aprendizado que o paraguitismo me trouxe, que eles falavam assim, nossa, que coragem, você não tem medo? Não, a coragem não é a ausência do medo. É o domínio dele. E como que você domina o medo? Com conhecimento, com habilidade, você faz sempre. Né? Então, é assim, é o medo de ficar doente que nos faz ter hábitos saudáveis, não é? É o medo de não ficar dependente numa cadeira de rodas quando você envelhecer, que faz você cuidar e vai para a academia, precisa ter músculo, precisa ter panturrilha, sabe? Então, é esse cuidado, né? Então, é um investimento que você faz de vida. Exatamente, e eu costumo sempre comentar com os meus alunos que a gente ganhou de presente, você querendo ou não querendo, aí cerca de 20, 30 anos, né, de vida, de expectativa de vida. Só que os patamares de saúde não aumentaram na mesma proporção. Então, o que a gente precisa? Longevidade a gente já tem. Então, agora a gente precisa de qualidade para chegar na longevidade. A gente se prepara, um dia eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante, que quando você é criança, você se prepara, criança, adolescente, por quê? Para a vida adulta. Então, você estuda para quê? Para passar no vestibular, para você ter uma profissão, para você trabalhar, para você ganhar dinheiro. Mas a gente não se prepara a vida inteira para a velhice. É bem isso. E são 3 coisas que a gente busca sempre. Tempo, saúde e dinheiro. Nem sempre a gente tem as 3 coisas ao mesmo tempo. Até os 20 anos, você tem tempo, saúde, mas tá liso, né? Você não tem grana, né? Dos 20 até os 60, você tem saúde, tem grana porque você está na fase produtiva, mas não tem tempo para usufruir a vida. E depois dos 60, quando você está aposentado, você tem a sua aposentadoria, você tem tempo, mas pode não ter saúde, né, Vanessa? Exatamente. Então, quem ainda não chegou na velhice tem todo esse tempo para investir, para ter uma longevidade legal, né? Então, assim, às vezes eu assisto muitos vídeos, muitos cursos, né, em relação à longevidade, e o povo sempre pergunta, existe a possibilidade de envelhecer sem adoecer? Né? E eu falo que a resposta é sim. Existe a possibilidade. E tudo vai depender das nossas escolhas aí durante a vida inteira. Aquele clichê da sementinha. Você está plantando para colher lá na frente, né? E sabe, Vanessa, a gente também não está protegida de doença também, né? Porque mesmo com hábitos saudáveis, você vê, eu tive uma apendicite. Sim. Né? 6 meses depois... eu coloquei um stent, 6 meses depois, né? Poxa, mas você é atleta e tudo mais, né? E eu sempre controlando, sempre indo para o cardiologista, tudo. Eu tinha assim uma pequena placa, mas sempre acompanhando, uma placa na coronária. E não sei se foi a longa hospitalização que inflama as artérias e tudo mais. Eu, numa aula de yoga... Gente, presta atenção, de novo, o exercício salvando ela. Tava na aula de yoga, eu já tinha sentido isso na bike. Eu falei assim, tô fora de forma, né? Faz pouco tempo que eu voltei e senti assim uma falta de ar, tudo, mas ia levando. Na corrida a mesma coisa. Agora, quando eu senti isso numa aula de yoga, eu falei, opa, não tá certo isso, né?
Do tapete de yoga, eu liguei para o meu cardiologista. Já vem aqui, que eu vou te fazer os primeiros os exames principais, né? E isso fazia 20 e poucos dias que eu tinha feito o check-up e estava tudo normal, né? Quando ele fez alguns testes, ele falou assim, olha, agora você vai lá no pronto-socorro, entra na ala de cardiologia, que o médico está te esperando. E eu falei assim, ai, doutor, não vou não, que já passou, tá? Já melhorei. Melhorei, né? Mas mesmo assim, eu fui e 6 horas depois eu estava com stent, né? Eu estava com entupimento de quase 60% dessa coronária. Né? É algo assim inexplicável, mas o que os médicos diziam? Você olha, que bom que as suas coronárias são calibrosas, né? Isso daqui é coração de atleta. Forte. Né? Forte, né? Então, nós não estamos livres de doenças. Doença pode vir, uma infecção, alguma coisa assim, mas você precisa estar preparado para algum incidente ou algum acidente. Né? E eu continuo no esporte, né? Observando sempre batimento cardíaco, né? E tô na vida, tanto que agora em julho, né? Você me perguntou, em julho desse ano eu fui classificada pela seleção brasileira de triatlon como amadora. Eu fui representar as mulheres com mais de 65 anos, 65 até 69, em Hamburgo, na Alemanha. E assim, me senti uma atleta nas Olimpíadas. Foi para coroar tudo que você passou, Foi, sabe? E eu sou muito grata à vida, né? Às escolhas que eu fiz e quem pensa que não, ela passou por uma peritonite, não, ela tem um stent, pode enterrar, né? Esporte acabou, não, mas isso tem vida depois de todos esses perrengues que eu passei. Então, mais uma vez, o esporte me salvou e me coroou também, né? Uhum. Então, eu devo muito a isso, ao esporte. E você sabe que a vida vai nos trazendo conexões, né? Foi assim que a gente se encontrou, foi assim que a Júlia começou a treinar pela metodologia Mastermind, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a filosofia de vida dela, nesse sentido que ela falou do equilíbrio mesmo, né? Então, a gente trabalha toda a parte interna para depois ir para o externo, né? A gente só faz força quando as articulações estão preparadas para aguentar os tendões, etc. Verdade. E tal. Então, a gente tem todo um processo ali e foi assim que a gente foi se conectando, a Júlia experimentou, gostou e a gente começou junto ali nessa busca toda. Mas outra coisa que foi muito forte na nossa conexão são alguns, a Júlia chama de mantra, né? Eu ia falar alguns lemas, né, da nossa vida, e a Júlia tem um mantra muito legal. Qual é o seu mantra, Júlia? Conta pra gente. Olha, o meu lema é: nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Mas aí se pergunta, mas você desistiu do paraquedismo? Não, a gente se recicla, né? Eu, com 58 anos, eu não tinha as mesmas condições de quando eu comecei, né? Aí eu fui para o montanhismo. Queria ficar nas alturas. Então, vendi meu paraquedas e fui subir a montanha mais alta da África, nos quase 6.000 metros, uma expedição de 6 dias. E cada viagem que eu vou, tem uma montanha que eu possa subir também. O brinquedinho. Então, a gente precisa se reciclar, né? E eu acho que eu estou fazendo um bom investimento, tanto na minha parte física, como na mental também. E depois que eu me aposentei, eu entrei para o voluntariado através do esporte também. Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. E daí para as outras entidades aqui. Hoje eu sou voluntária de 3 entidades, então, mais uma vez, o esporte fazendo a diferença na minha vida, sabe, Vanessa? E até quando eu fui fazer a seleção da Copa, era uma seleção coletiva. Nós tínhamos 40 segundos para falar qual a experiência que eu tinha no voluntariado.
Eu não tinha feito nada Nada. até então, sabe? E eu esperei as melhores condições de vida, de tempo, de saúde, de estar aposentada para entrar no voluntariado. E tinha pessoas com muito menos condições, falava assim, eu sou pedreiro, eu tenho uma escolinha de futebol lá na minha comunidade, ou tá, eu sou estudante de engenharia, eu tenho uma ONG que faz blocos com resto de construção para os favelados, sabe? Então, mais uma vez, o esporte transformou a minha vida. E eu sou muito grata a isso, sabe? É muito lindo, né? Você vai. É um ciclo, né? Você vai plantando bem e vai colhendo bem, né? É bem isso. Então as coisas vão acontecendo e as conexões vão acontecendo, e é isso que eu acho que é a essência, né? Da vida. A gente ouve falar, né? Você, nossa, na corrida só dá gente boa, né? Aí você vai para bike, olha, bike é a tribo mais legal que tem, sabe? Mas essas conexões que são ligadas a esporte, Vanessa, são de uma energia diferente. É uma coisa inexplicável, né? Então eu fiquei a pandemia inteira parada, sem fazer atividade física também, né? A gente entrou ainda mais quem estava no ramo de academia, a gente levou um choque muito grande, né? Ficamos muito tempo parado, e daí o que vai fazer, como que vai fazer, e consequentemente parei as atividades. E agora eu tô retomando também, né? E comecei pela corrida, porque daí preciso perder peso, etc e tal. E achei tão engraçado que esses dias eu tava correndo e daí todo mundo se cumprimenta, gente, né? Todo mundo dá bom dia, boa tarde, todo mundo que passa correndo ali, todo mundo se cumprimenta. E eu tava morrendo, não conseguia nem falar. Aí eu falei, quer ver que aquele senhor vai me dar bom dia? E eu vou ter que conseguir falar bom dia, né? Porque eu tava tão ofegante, tão cansada, que eu falei assim, gente, eu não vou nem conseguir. Aí depois, e eu não consegui mesmo, sabe? Eu comecei a olhar pro chão, falei pra ele não me cumprimentar. Ele cumprimentou. Aí eu terminei de fazer o percurso que eu tinha que fazer, daí eu voltei, porque ele tava caminhando no parque, falei assim, senhor, bom dia, né? Eu falei, vou voltar, porque senão a consciência vai pesar, porque as pessoas vão fazendo, né, essa conexão, assim, então todo ambiente que você vai que tem esporte, é como se fosse toda a mesma família, né? Exatamente, é a mesma muito vibe, bacana, sabe? Então, é a conexão que você falou, né? De corpo e mente, né? Corpo, mente e espírito, né? Então... Tá todo mundo ali entregue, né? Ali, e assim, o que é mais bacana, que daí ali não tem rico, pobre, gordo, magro, ninguém. Você pode não saber nem da história de vida da pessoa, mas você vê e fala assim, meu, que legal, ela tá ali, né? Então, o esporte, eu acho que é muito bacana nesse sentido. Tanto, sabe, né? que quando eu fui para a Alemanha, eu fui com esse espírito. Eu não vou representar só as triatletas amadoras com mais de 65 anos. Eu quero representar todas as pessoas que cuidam da saúde, que vão caminhar, que deixam o carro e pegam a bicicleta para ir para o trabalho, sabe? Pessoas engajadas em cuidar da saúde, né? De ter um hábito saudável, de ter um estilo de vida que realmente enriqueça a velhice. Né? Então, Júlia, estamos caminhando aí pro finalzinho. Eu queria que você deixasse, então, uma reflexão para a gente não falar conselho, porque diz que quem não pede a gente não precisa dar, né? Nem estou em condições disso. Mas uma reflexão para quem, principalmente, acha que, tipo, é tarde para começar, né? Que fala assim, já tenho, sei lá, 60 anos, ou que seja 50 anos, não posso mais fazer isso, ou sempre tive vontade, por exemplo, de correr uma maratona, mas agora não há mais tempo, né? Para essas pessoas que ficam, na verdade, justificando aí, o que você diria para elas? Olha, a gente precisa ter como... Quando eu fui para o Kilimanjaro, era um sonho, era um foco, né? E eu não sabia se eu ia conseguir, né? Então, esse Kilimanjaro foi como se fosse o Everest para mim. Assim como se você não quer correr, não tem condições de correr uma maratona, coloca o seu foco, porque todos precisam ter o seu Kilimanjaro, né? Correr 5 quilômetros, conseguir dar a volta no Parque do Ingá inteira sem parar, sabe? Então, eu acho que nós precisamos ter objetivos e objetivos factíveis, né? Porque se você agora eu quero correr uma maratona, né? Você pode correr uma maratona, mas tem um ciclo
para observar, né? Para se cumprir. Então, nós precisamos ter sonhos. Para ter sonhos, nós precisamos começar e não procrastinar, não é? Então, e começa com cuidados físicos, alimentação, porque uma coisa leva a outra. Puxa outra, né? Não adianta. Você começa uma coisa, quando você vê, você já está cuidando da outra também. Exatamente. Sabe? Por que eu vou comer tanta gordura, né? Depois eu vou treinar, né? É porque daí você se sente mais pesado, você vê que o rendimento não é o mesmo, né? Sim, então é cuidar disso. E não só o autocuidado, mas eu me sinto assim, muito acolhida quando eu vou para a academia, na Viva Mais. Porque toda vez eles perguntam, como você está hoje? Né? O treino passado, deu alguma dor? Tá, só olha, realmente eu tô com uma dorzinha, mas não foi por causa do treino, foi por causa de uma outra coisa, que eu tô com uma dor nas costas. Então, a Rafaela, né, o Gabriel, então, esse exercício nós não vamos fazer. Então, nós vamos diminuir o peso, né? Então, é um atendimento, assim, personalizado. Então, não é você pegar aquela tua planilha, né, e ficar sozinho andando pelos equipamentos. Então, é por isso que eu me sinto muito acolhida. Então, eu acho que não é consolo, mas esse estímulo que eu quero dar para as pessoas, né? Eu comecei com 50 anos, eu vou para 67 daqui 2 meses, sabe? E me sinto rejuvenescida, né? Então, é claro que a gente, de repente, posso morrer amanhã, né? Mas para que adiantou? Que adiantou? Todo esse tempo eu fui muito feliz. Sabe? Assim, viveu de verdade, exatamente. Né? Tipo, não sobreviveu, viveu. Aí que você aprendeu o que é viver, né? E tem até um poema que diz, né? Só há um tempo na vida para ser feliz. Alguns chamam de agora, já ou nesse instante, né? Então, a gente não quer... Para a gente ter resultados, a gente precisa começar. A gente tem que fazer a nossa parte também. Igual nós temos uma aluna também que sempre fala, né? Ela até aprendeu com a mentora dela e ela repete várias vezes e eu falei assim que ela está me tomando com essa fala, né? Nós somos adultos, então levante e faça o que tem que ser feito. Não o que você está com vontade, né? O que você quer. É o mínimo que a gente pode fazer pela vida, pela nossa vida, né? Pelo nosso autocuidado, etc. São coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos, né? Isso não tem como terceirizar. Não, é um investimento de vida. E a gente falando de propósitos, eu lembro bastante que está no auge aí também, que agora saiu, né, uns documentários e tudo, que muita gente, o que eu escuto muito, assim, mas eu não sei qual é o meu propósito. Mas eu não sei, né? E assim, e nesse documentário lá dos 100 anos, né, das zonas azuis, né, a gente vê muito claro isso, o que é propósito de vida? Né? Tem um lá que é centenário, mas o propósito de vida dele é que ele tem que acordar para fazer pão para a família inteira. O outro porque leva os bisnetos na escola. Então, são pequenas coisas que a gente passa, que são sutilezas que a gente não para pensar. Os né? hábitos deles, né? O que vocês fazem nos finais de semana? Nos finais de semana, nós nos reunimos debaixo dessa árvore, todo mundo canta e cada um traz uma comida. Então, são hábitos, assim, tão comuns, né? Mas que trazem uma felicidade imensa, né? Então, não é aquela tua viagem internacional que vai te dar longevidade, né? Mas aquela viagem diária, de todos os dias, de você ir para a academia, de você ir para a escola, de você ir para o trabalho, né? Usufruir. Estar presente no presente, né? Que eu acho que esse é o grande mal da humanidade hoje, né? Que as pessoas ou estão no passado ou estão no futuro e o presente está acontecendo e a gente não se dá conta. Tanto que às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas parece que está passando muito rápido. Eu falo, por que está passando muito rápido? Lógico que tem toda a tecnologia, que agora é muita informação, etc e tal, mas as pessoas não ficam no presente.
né? Elas não sentem. Eu até costumo brincar com os alunos quando eles estão fazendo exercício, falo assim, gente, sofre no exercício, entendeu? Sente aquela dor gostosa, que eles falam que não existe dor gostosa. Sente aquela dor gostosa, já que está aqui fazendo, curte esse momento, né? Então, mas são brincadeiras o quê? Para falar para a pessoa, esteja presente no que você está fazendo. Né? Se você se deu aquele momento de estar ali, para a gente curtir isso, né? Tem isso. É o que o mindfulness ensina, né? E é tão fácil, né? Você se concentrar em você mesmo, né? Simples, né? Deveria ser tão comum, de estar ali naquele momento, fazendo aquilo lá, né? E é isso, gente. Gostaram do nosso bate-papo? Quero agradecer imensamente, porque é uma honra sempre estar com a Júlia, onde ela está, né? Tem essa luz, essa calmaria, essa leveza toda e tantas realizações, que eu falo que sempre a gente tem que ter uma longevidade leve e realizadora. É mesmo. E o que a gente vai fazer para buscar isso, né? Então, Júlia, muita gratidão por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Você podia trazer um esportista renomado, que temos tantos aqui em Maringá, tudo, mas você traz uma pessoa comum e eu fico lisonjeada, sabe? A gente traz uma pessoa humana, comum e que realiza muito, entendeu? Que bom. Que é o que a gente quer criar na nossa comunidade Master Mais. Que bom. Entendeu? Por isso que eu falei, não falei no começo para vocês que essa é a cara do nosso podcast, é a Júlia Nakagawa. Pessoal, então, até o próximo episódio. E quem quer conhecer a metodologia Master Mais, a gente vai deixar aqui embaixo do podcast todos os nossos contatos. Fiquem atentos para os próximos episódios e a gente vai contando para vocês, vão dando uns spoilerzinhos quem vai estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado e até a próxima.